ele não diz realmente o que ele tentou montar um perfil suicida de Suzana. Suzana teria tentado matar a Elis Augusto. Ela tentou afogar, jogar seu mar, mas não apresenta. De outra vez, ela foi ao dentista, estava fazendo tratamento dentário, e ele alegou que tinha sido uma violência que sofreu no meio da noite para denegrir a imagem de Suzana. Os horários também, a lapso de horário, a lapso de acesso ao quarto, enfim, o interrogatório bem direcionado, mesmo que for oficial que ele tem direito, né, vai aclarar alguma coisa. Agora, ele tem que ser ouvido e ele faltou comentar. Atrás do chefe, depois de prender a segurança, os delegados da explicação do Augusto tentaram descobrir uma motivação e uma mudança fim. Bem, se for de segurança, não é? O segurança não ouviu os tiros, mas declara o Geraldo ouvir TC Suzana discutir às 4 e 4h30 da manhã. Ora, se TC está morto entre 1 e 2 da manhã, isso é cientificamente provado, como é que o segurança ouviu o doutor TC discutir com Suzana entre 4 e 4h30 da manhã? Sim. Quando as ligações que Suzana fez para o dentista aqui em São Paulo, vocês lembram? Às 3h57, Suzana fala e uma voz junto diz: o que você está fazendo? Vamos embora. 3h57, o doutor TC estava morto. Aquela expressão de Carlos Molina, me lembrei do professor Raul Campos, que hoje chefia do Departamento de Ensino Legal. Ele diz: termos rudes não era o linguajar do doutor TC. Havia o soalho era de madeira, havia ruído de passos. Quem andava dentro da casa, se só estaria Suzana, e o PC faria esboço claro que havia pessoas nascendo no fim. Bem, eu quero dizer que perdoem, a área investigativa até a área de acusação que não é minha. O perito fica dentro do necrotério. Mas nesse caso, o legista, se eu não deixasse divulgar para o Brasil inteiro, se eu não comparecesse às faculdades de Direito, Medicina, a imprensa, o caso teria sido encerrado. Eu estou em Jacarezinho para que os senhores amanhã não esqueçam da ética. Ética é importante numa vida em sociedade. Se me perguntarem no Brasil, o que mais necessita hoje, o que mais precisa é estabilização de moeda, etc. Eu diria uma coisa só: ética. Que os homens honrem as suas palavras, que assumam seus compromissos, que não exista essa. E outra coisa, criminalidade não se mistura com o poder político. Eu defendia muito no Congresso que o INSS ficasse ativo à universidade ou ao Ministério Público. Depois que eu vi o trabalho do Badan, eu já não sei com quem o INSS deve ficar. O INSS deve ficar com pessoas idôneas, corretas, como eu tenho certeza existe aqui, doutora Elizabeth, professor da cadeira e tantos outros colegas. Então, os colegas registas idôneos no seu anonimato, no seu trabalho. Agora, muitos de Alagoas calaram por medo, porque nós tínhamos um secretário de segurança que intimidava, nós tínhamos um governo. Eu quero lembrar vocês do grande jornalista do Dias Granja. Ele foi ao Palácio do Governo, fazia reportagem para o Jornal do Brasil sobre o sindicato do crime em Alagoas. 10 horas da manhã ele chega: o governador de Valdo por aqui, proteja a minha vida que quer me matar. Eu estou incomodando os poderosos. Você tem todas as minhas garantias. 3 horas da tarde ele é morto na praça do Monte Pio. Quero lembrar também o diretor do Banco de Novo, o gerente. O governador quer me matar. O que é que eu faço? O governador diz: toma o primeiro avião para o sul. Claro. Então, se não puder ter um esquema de defesa, qualquer coisa assim, se mexer com os poderosos, vai morrer. Infelizmente, isso ainda não mudou completamente. Infelizmente, então, muitos pela família, pelos filhos, se me perguntarem hoje, valeu a pena? Valeu a pena que eu sou ouvido pelos senhores nessa honra de visitar faculdades do país inteiro. Eu tenho a honra de viver um momento que sou citado como exemplo de dignidade. Isso vale uma vida. Agora, o sacrifício pessoal, esse é muito grande. Mas, muito honrado pelo convite, e ter sido ouvido pelos senhores, recebo uma transfusão de ânimo. As dificuldades são grandes, mas em contato com os senhores, é uma transfusão de ânimo, de incentivo. A minha gratidão por esta noite e estou à disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigado. Essa disposição para o questionamento. Vamos apagar? Dois carros, né? Tem o documento interno e o carro está agora com outra panela. Dá para aceitar para o dinheiro mesmo? No primeiro carro? Eu diria o seguinte, a minha dúvida sobre o trabalho do professor Bazan começou na Paraíba com a morte do ex-governador Raimundo Asfora. O ex-governador, vice-governador, então, Raimundo Asfora, poeta, homem de letras, ele apareceu morto com um tiro estranhamente cefálico na cabeça, dado uma pistola 45 a 50 centímetros de distância. O professor Bazan é chamado e consigna no seu parecer que foi suicídio. O caso controverso, o juiz solicitou um novo laudo. O professor Genival Veloso Franco, você que tem amigo dele, conhece, ele prova que realmente foi homicídio, que seria impossível alguém disparar uma 45 numa distância de meio metro, na cabeça, está ali o tamanho da arma, e ficou provado. Foi o primeiro caso no Bazan. Funcionei com o professor Bazan no Rio Grande do Norte, um caso do Babu, um caso controverso. O Babu, filho de pessoas proeminentes do Estado, ele apareceu morto no térreo do 8º andar. Ele estaria comigo no 8º andar, e no térreo, no chão, aparece seu cadáver. Agora, tem fratura na cabeça, tem fratura nos pés, tem fratura no corpo elástico. O professor Bazan coloca que foi queda acidental, mas o corpo estava a 5 ou 6 metros da linha do prédio. E os livros de medicina legal dizem que quando a gente cai, o corpo está até 2 metros. Quando a gente é jogado, está entre 2 e 4 metros. Quando a gente se joga, o impulso é maior. São coisas básicas. Isso não tem poder de ser 100%. São indicativos. O indicativo, aí, eu sou muito associado ao ióide. Tudo que tem sobre ióide na literatura, o ióide estava quebrado. Aí eu vou no computador, na internet, vai procurando fraturas de ióide por queda. Meu Deus do céu, como é que logo no Rio Grande do Norte vai aparecer o caso? Como é que o pessoa caiu ao professor Bazan? As ondas de choque se propagaram dos pés através da coluna e foi fraturar o ossículo da língua. Aí tem mas vamos continuar. Então eu faço um laudo provando do homicídio e que o corpo foi colocado embaixo. Aí quer que o juiz entende, convoca a equipe de Pernambuco para exumar. Quando exuma, o ióide tinha desaparecido. E hoje o diretor do cemitério responde ao inquérito lá, responsabilizado. Então veja como é a coisa, como há um envolvimento. Então o caso ainda está tudo junto. Mas eu quero dizer que o caso de Franca é um caso controverso. Apenas eu não posso admitir que o professor Cunha, o casal morreu, devido à ingestão acidental de monóxido de carbono, que adentrou pelo ar condicionado e chegou a uma concentração de 199 ppm, partes por milhão de metros cúbicos. 190 ppm não mata ninguém. Para morrer tem que ter 700 ppm, uma exposição de 2 horas. E outra coisa, você vai para um hotel, quando começar a ficar tonta, passa mal, tem ânsia de vômito, às vezes as coisas já não andam muito bem. E a pessoa começa a sentir essas coisas, sai ligeirinho. Bastava abrir uma janela, abrir uma porta, fechava tudo. E o doutor era médico, o doutor Bissotto. Ele não iria permanecer no local. Então eu preparei um parecer médico legal, comandadamente pelo doutor Narciso, e está exatamente com o Ministério Público. O Ministério deu um prazo para o professor Bazan se justificar, e o professor alegou problemas de saúde e está, digamos assim, preparando a resposta ao meu parecer. Apenas também o colega legista de Franca colocou que a mulher tinha próstata e vesículas seminais. Então, lá por dentro, médico legal. Então, hoje, eu quero dizer a vocês o seguinte, aos advogados aqui presentes, quando eu funciono como assistente técnico, eu cobro. Um caso controverso daquele Franca, que muita gente não quer nem entrar, eu cobrei a tabela da Associação de Perícia do Brasil.
determinados são R$5.000. Pode pagar 20, e muita gente não quer, não vai nem perde. Eu sigo a tabela e tem mais. Qualquer promotor de justiça me convoca, eu não posso nada. Na forma da lei, eu dou consultoria, a faculdade querendo que eu me pronuncie o professor, numa área que eu tenho uma atuação mais específica, vou me ajuda dele nas áreas que ele tem uma atuação maior. Porque ele ensina legalmente a ouvir colegas, a ouvir especialistas. Então, qualquer caso controverso, peça-me, fica aqui o e-mail, fax, tudinho aqui na faculdade. Ou seja, nós temos que fiscalizar nossos colegas. Esse é o grande papel para todos. Olha, cuidado, senão o gabinete vai descer. Claro, eu estou mexendo no caso de São Paulo, numa promotora de justiça, ou melhor, uma procuradora, a Daniela Principal. O possível autor é professor da USP, nunca foi nem chamado. Nunca. Contínuo. E termina a expressão, na bochecha, queima-roupa, título como lesão de roupa, com pólvora, não é? Então, um caso bem controverso. Eu estou por lá mexendo, então hoje é uma preocupação. O que estava parado, quando eu comecei a mexer, peguei com quem? Com a Globo de São Paulo, eu estava no linha direta. Não, professor, não, nós vamos apurar, não deixa não. Então é o caso, sabendo os registros dos colegas, e eu também. Eu estou, vocês concordam comigo, que tudo que eu produzi de hoje em diante vai ser muito bem olhado, concorda? Eu tenho que ter muito cuidado com ela. Então é o caso, os colegas legistas têm que ser valorizados no seu grande trabalho. E aqueles que não fazem provocação, aquele que é mais suscetível de atender um pedido, não se mistura política com metrópole, com perícia total. Não tem nada a ver. Independente da linguagem científica. Aí a coisa não. Ou seja, com o professor Badão, existe esse desafio. Com o caso do Miguel, eu tenho um respeito muito grande ao professor Nelson Martins, do Rio de Janeiro, trabalhou por certo tempo no caso, então o perito só atesta o que encontra. Eu não posso estabelecer juízo se era realmente do Miguel ou não, mas o professor Nelson Martins acompanhou um tempo esse trabalho. Eu nunca tive acesso ao tal. Fica na morte acidental do livro, ele estava muito Guimarães. Quando nós ficamos conhecidos, veja o que acontece. A TV Record, através do Ministério que eu admiro muito, jornalista Saulo Gomes, me chama de professor, eu posso ir a Alagoas conversar com você de uma honra, almoçando juntos, e ele, claro, na minha casa, não em restaurante, porque é muito mais seguro na minha casa. Ou seja, e o Saulo diz, a TV Record quer que o senhor investigue e olhe o caso da morte do deputado Luiz Guimarães. E eu lhe trouxe um material. Eu comecei a ler o material. Há fatos estranhos. Por exemplo, a viúva do piloto diz em depoimento que houve uma troca de motor na véspera da viagem. O motor e voltinhas, porque o helicóptero é um helicóptero de última geração. Eu pedi para ver os exames cadavéricos dos 3 corpos que foram encontrados. O doutor Luiz não foi. Não tive acesso porque se encontra não liberado pela aeronáutica. É a informação que eu tenho. O próprio promotor de Paraty, não sei. Eu queria saber se explodiu no ar ou se caiu no mar. Então, pelo estado dos corpos, eu queria uma. Então, olha, a apuração do crime é o Estado. É exatamente o promotor tem que ter os restos necroscópicos achados. Então, são fatos que cabem no estudo maior. Não há pertences, não há objetos, nada do Dr. Luiz não foi encontrado no local. Eu não tive nos autos uma testemunha que o viu adentrar ao helicóptero. Então, é como a recordei, professor, se nada existir de errado, se tudo estiver correto, pelo menos vale a história. Dr. Luiz Guimarães era um homem culto da história do Brasil contemporâneo. E por isso que eu aceitei exatamente estudar o caso e estou dando uma contribuição não de legista, porque eu não tenho os autos. Agora vou conseguir os autos. Eu sou uma pessoa determinada. Vou bater em todas as fotos, mas eu quero saber em que condições os corpos que foram encontrados. Quero saber o ponto exato que o helicóptero caiu, as buscas que foram feitas, por que não realizaram as buscas, enfim,
cabe todo esse questionamento. E espero que breve, em Jacarezinho, quem sabe, eu não trarei já uma contribuição, não é, ao esclarecimento do caso, confirmando o acidente ou